Quero, primeiro de tudo, agradecer muito o convite, né? Para mim é uma grande satisfação, uma honra. Minha primeira reunião com o Country Team aqui no Brasil foi em 2003, como ministro, para apresentar o programa Fome Zero para o Sistema ONU. E eu me lembro uma coisa que me deixou muito marcado e me deixa muito satisfeito de ver hoje. Na época, nós precisamos ter tradução simultânea. Então, agradeço muito o esforço de todos vocês. Sei como é difícil aprender uma outra língua. Eu vou procurar aqui fazer uma apresentação para cobrir o tema na América Latina, e em particular no Brasil. Vou apresentar duas ideias fundamentais. A primeira, por que uma região que ia à frente, na dianteira, né, de erradicar a fome, hoje está atrás da África, em 5 anos. Segundo, por que combater a fome no Brasil hoje é muito mais difícil do que foi em 2003. E se tiver um tempinho depois, um extra dos 30 minutos, mostrar a importância desse ano, 50 anos da morte de Josué de Castro no exílio. E tem toda uma comemoração que vai ser feita. Eu queria falar um pouco sobre isso. Muito bem. Vamos, então, à apresentação. Eu vou ser rápido. Aqui, os dados gerais para o mundo e para a América Latina, né? Do nível de insegurança alimentar. E aí as noções de insegurança alimentar, que são importantes, né? Eu estou gradativamente abandonando o indicador número 1 da FAO, que é o POU, prevalência de subalimentação, em favor desse insegurança alimentar, que é muito mais completo e nos permite muito mais detalhes, né? Aconselharia as agências também seguirem esse caminho, é a tendência nossa, né? Mas veja a situação que nós estamos no mundo, né? E num grande retrocesso, é um dos indicadores que vai mais atrás. Essa é a situação na América Latina. Veja o salto que dá na pandemia e pós-pandemia a insegurança alimentar na América Latina, né? Inclusive comparando com a África, que é um crescimento contínuo, é o segundo bloco de colunas, né? Vocês vejam que nós somos os que estamos mais rapidamente aumentando a insegurança alimentar no mundo, né? Na América Latina, geral, todos os países, não há nenhum país que tenha mostrado redução significativa. O máximo que se consegue é não aumentar aí a fome. Os pontos em azul são antes da pandemia, os pontos em laranja pós-pandemia, né? Aqui um gráfico para mostrar uma coisa muito interessante, né? O aumento da fome na América Latina se deve ao aumento na América do Sul. As outras são mais ou menos estáveis, inclusive no Caribe, onde se esperava um impacto maior da pandemia devido à questão da dependência das importações. Não houve isso. Na América Central, tampouco. Há um crescimento na pandemia e pós-pandemia, mas muito menor. Vejo o crescimento a partir de 2014 na América do Sul. Então, esse é o tema. O aumento da fome na América Latina e o aumento na América do Sul. E eu vou mostrar que o aumento na América do Sul é o aumento da fome no Brasil. Tá? Quais as razões para isso? Aqui, um gráfico muito importante. Peço desculpa, mas eu não consegui uma foto melhor do SOF da FAO, mostrando as principais causas do aumento da fome no mundo pós-2014. Tomem sempre 2014. Até 2014, nós estávamos, vamos dizer, na marcha na direção correta.
no objetivo do milênio. Quando a gente se põe de acordo, e o objetivo do milênio era reduzir a metade, criava um grande problema para todas as Nações Unidas, né? A gente não tinha nada a dizer à outra metade. Quando a gente se põe de acordo a erradicar a fome, né? E aí a experiência do Brasil com fome zero, não por acaso o objetivo número 2 se chama Zero Hunger, né? Quando a gente se põe de acordo em erradicar a fome passa, a insegurança alimentar passa a crescer. Vejam que os principais fatores estão aqui isolados, né? Do ponto de vista estatístico. E essa curva azul mais esverdeada, que vai em cima de todas, tem como apontar? Bom, não sei mexer nisso aqui, mas deixa para lá. Essa curva reflete o debilitamento econômico, né? Problemas econômicos dos países. Logo em seguida vem a segunda linha, afetados por conflitos, que é basicamente o caso da África. Tá? O primeiro caso eu vou mostrar, que é o do Brasil. E a terceira linha, que é a linha amarela, né, mostra o impacto da desigualdade social, que é o caso da América do Sul. Tá? Esse é o grande tema. Os outros são menores, inclusive o impacto das condições de clima, que é a linha pontilhada em laranja. Só agora começa a se refletir, veja que só conseguimos dados até 2020, né? Começa a se refletir principalmente na costa do Pacífico. Tá? Para confirmar essa ideia de que a América Latina e o Caribe é a região de maior desigualdade econômica do mundo, né? E onde vem crescendo mais rapidamente essa desigualdade. O impacto disso está no aumento da miséria. Nós, na literatura, vocês vão encontrar sempre essa pobreza extrema, principalmente as Nações Unidas, que tendem a diluir os fatos graves, né? Eu chamo de miséria. A miséria vem crescendo assustadoramente na região, desde 2014, quando nós atingimos o ponto mínimo, né? Esses são dados todos da CEPAL, última publicação agora do mês passado. Aqui o aumento da pobreza extrema. Perdão, eu passei um slide anterior. Não, eu não mudei aqui. Pobreza extrema na América Latina. Agora, estou me atrapalhando aqui. Pronto. Crescimento da região, mostrando o impacto da crise econômica. Veja que é uma região que crescia acima de 3,5% ao ano, né, até 2014, e fez isso durante uma década, os anos de ouro, né, inclusive do Brasil. Depois cai assustadoramente para menos de 0,5% nos 5 anos entre 2015 e 2019, e agora melhora um pouquinho, está acima de 1 ponto, mas as previsões já são para cair novamente abaixo de 1 ponto percentual de crescimento. Menos de 2% de crescimento na região não cobre nem o impacto do crescimento demográfico e a absorção dos novos jovens que ingressam na força de trabalho. Se a região não crescer pelo menos 2%, né, aumenta o problema da desigualdade social, desemprego, etc. Então, vamos entrar no Brasil. Esses são os dados do Brasil, né? E nós tivemos aí a felicidade de contar com 2 pesquisas durante a pandemia, que nos permite detalhar 3. Tem uma da Unicef, que depois vou comentar também, mas nos permite um detalhamento
maior e importante do impacto da fome na pandemia. Eu estou sempre falando em fome, mas eu quero dizer insegurança alimentar, sempre. Vejam que desde 2004, quando nós começamos a medir a insegurança alimentar no Brasil, né, foi uma contribuição do programa Fome Zero também, que financiou o IBGE para fazer as primeiras pesquisas. Nós temos uma redução que vai até 2013, para ser mais preciso, e depois começa a aumentar, acelerando desde então. Mas houve um ponto, eu queria destacar duas coisas. Primeiro que, quando a gente fala de fome, o indicador do milênio, o Zero Hunger, Fome Zero, é a soma da insegurança alimentar grave mais moderada. Né? Não é apenas a grave. No Brasil, eu digo sempre, por vergonha, a gente usa só o número da grave, de 33 milhões. Mas o número correto de quem passa fome é 65 milhões. Tem que somar os 32. A insegurança alimentar moderada, também as pessoas não comem o suficiente mínimo. Né? Em geral, não jantam, a expressão em português. Tá? Teve um aumento de 50% durante a pandemia, a insegurança alimentar grave e moderada. Mas vejam, eu quero chamar a atenção para esse ponto. Se vocês olharem desde 2004 até o último dado, 2022, a insegurança alimentar grave e a moderada não tiveram grandes aumentos. Os números são similares. Tá? Veja bem, pegando a moderada 15,5, antes eram 12, pegando a grave era 9,5, tem um pouco mais, 15. Mas hoje a linha de baixo não tem grandes modificações. O que muda muito é a insegurança alimentar leve, que é a linha pontilhada em laranja. Né? Isso reflete o que o brasileiro chama de comer mal. Né? Então, uma comida de muito sal, muito açúcar, ácido, muitos processados, uma substituição de produtos de melhor qualidade, não come mais carne, come salsicha. Né? Esse é o padrão hoje. E isso que complica a questão da insegurança alimentar no Brasil tremendamente, porque nós não sabemos o que fazer direito com isso e não temos políticas públicas claras como temos para a questão da insegurança alimentar. Uma informação mais das pesquisas, o problema da insegurança alimentar no Brasil é falta de dinheiro para comprar alimentos, não é falta de alimentos. Né? Quase todo mundo, com exceção de algumas partes de África e de Ásia, a insegurança alimentar é falta de dinheiro para comprar alimento, não é falta de produção. Nós precisamos perder essa raiz agrária de aumentar a produção resolve a fome. Não é esse o problema hoje. É um problema de distribuição e de acesso aos alimentos. Né? E aqui está um gráfico que não deixa dúvida. Estratificando por valores de salário mínimo per capita no domicílio, vocês vejam que quando é menos de 1/4 do salário mínimo per capita, que é índice de miséria, a insegurança alimentar chega a 71%. Quando nós vamos para mais de um salário mínimo, chega a 9%. E veja que antes da pandemia era 0%. Antes da pandemia, quem ganhava, em média, um salário mínimo per capita no domicílio não tinha insegurança alimentar. Tá? Aqui, um outro dado para comprovar a questão da insegurança alimentar e o número de pessoas impactadas. Essa é uma pesquisa da Datafolha. A Datafolha, durante todo o tempo da pandemia, e nós temos recompilados isso,
essas apresentações de gráfico estão disponíveis no site do Instituto Fome Zero, inclusive as pesquisas da Datafolha, mostrando essa persistência da insegurança alimentar, que estão nessas duas linhas, né? A vermelha e a amarela, né? Mostrando que come, pelo menos um terço, 32%, come menos do que o suficiente. Esse é o último dado que temos de julho de 2022. E isso incluindo 17% da população que vendeu algum bem durável para poder comprar alimentos. Tá? O que é uma coisa realmente impactante. Tá? Aqui também uma outra informação sobre a perda da qualidade da alimentação, né? A razão daquele grande aumento da insegurança alimentar leve. 2/3 dos consumidores, né, mudaram o seu carrinho de compras no supermercado. Né? Marcas mais baratas, produto próximo ao vencimento, feijão partido, que é uma coisa para o brasileiro como não comer carne, né? Soro de leite e, finalmente, pele de frango, que é a última escalada da degradação alimentar que nós tivemos. Né? Nós tivemos, ainda temos em alguns supermercados de periferia, bandejinhas com a pele de frango, né? Que é uma coisa não recomendada alimentarmente. Eu vou acelerar um pouco. Essa é a pesquisa que eu queria comentar da Unicef. Um trabalho fantástico, pouco conhecido, pouquíssimo conhecido. Precisava conversar um pouco com a Unicef, como é que a gente pode ajudar. A pesquisa da Unicef foi maravilhosa, foi a única indicação que nós tivemos no primeiro ano da pandemia sobre a situação alimentar no Brasil, e não teve divulgação. Não teve nenhuma divulgação. Né? Precisamos tratar esse problema um pouco. Veja que praticamente 50% dos lares trocou a sua alimentação, deixou de consumir alimentos como frutas, verduras e outros produtos frescos, né? Que é um impacto muito forte, principalmente nas crianças. E aqui está o resultado disso, né? O aumento da obesidade em crianças de 5 a 10 anos. Vejam o salto que dá durante a pandemia. Uma obesidade que já vinha crescendo, já era preocupante, e dá esse salto, né, nos anos da pandemia. São informações oficiais do Ministério da Saúde, né? E essa é uma das grandes questões difíceis de resolver, novas, que o Brasil tem à frente. Vou entrar um pouco agora nas causas. Por quê? Né? Porque eu tenho comigo, que fui testemunha disso, o que tirou o Brasil do mapa da fome foi a política de salário mínimo, de valorização no salário mínimo no Brasil. Foi um grande impacto. Né? Pois eu vou mostrar que a Bolsa Família tem um impacto muito reduzido na pobreza e na miséria. Né? O que tem impacto não é o salário mínimo. Por quê? Porque ele não só regula a empregada doméstica, a faxineira, o flanelinha, todo o setor informal tem a sua renda baseada no salário mínimo. O salário mínimo é um tipo de farol de todas as rendas nos setores informais. Além disso, ele leva junto as aposentadorias e benefício de prestação continuada, que é um grande impacto, sobretudo no Nordeste, na questão da renda e da fome. Então, é a política do salário mínimo. Veja a lamentável situação brasileira. Não dá para ver direito, eu não sei apontar isso aqui, não vou correr o risco de... Tá bem, mas eu conto para vocês, vocês acreditam em mim aqui, está vendo o mapa da América do Sul? Veja, o número do salário mínimo em dólares no Brasil, sem correção, né, é o menor de toda a região. Nós estamos com 232 dólares, né, e perdemos até no Paraguai. Por isso que não tem migração para o Brasil.
É uma das grandes razões aqui mínimo de migração. Ninguém quer ficar aqui. E, comparativamente com o mundo, é menor que, inclusive, a África. Os dados que a gente tem de África, salário mínimo. Aqui, à direita, né, a coluna da direita, está na América Latina. Então, na América Latina, estamos numa triste posição. Não abaixo da Costa Rica, Uruguai, Chile, Equador, Guatemala, El Salvador, Paraguai, Panamá, Bolívia, México, Honduras. Aí vem o Brasil. Né? Para ver que realmente o nosso salário mínimo é uma coisa de polícia. Né? O impacto disso se reflete aqui no salário médio, à esquerda. Né? Veja onde está o Brasil no salário médio a nível mundial. Dá até para perder, mas contando de baixo para cima, 1, 2, 3, 4, quinto, é o sexto. Nós só estamos acima na região da Argentina, que vocês sabem o que está acontecendo com os salários na Argentina hoje, né? Esse dado que eu tenho é um dado recente, acho que é 2022. Não está dito aqui, mas é 2022 com certeza. Tá? Então, mundiais, nossos salários são baixíssimos. A direita fez um ajuste interessante, a OIT publicou a correção pelo poder de compra. E é isso que melhora a situação brasileira. Nós estamos no lugar 51, num ranking de 150 países. Né? 51 é uma boa posição. Nós estamos aí acima de Peru, Colômbia, Jamaica, etc. Né? Essa posição em vermelho. Né? Por quê? Porque o custo da nossa alimentação é muito barato. Esse é o ponto que eu queria passar em seguida. Veja, primeiro, o Brasil é onde se gasta menos com alimentação na região, 22%, no extrato mais baixo da população. Né? O que é muito menor do que todos os outros países da região. E aqui o valor real. Veja, nós tivemos uma queda, o gráfico da esquerda, do valor 100 em 74, nós baixamos o valor aproximadamente 22, 23 em fevereiro de 18, que foi a grande queda do valor real da cesta básica. Né? Então, um aumento substantivo, de 100 para 22, 25. E à direita, os preços em dólares, né, das exportações e dos alimentos. Vocês vejam que, exceto nos 2 últimos anos, há um aumento. E isso se deve mais à desvalorização do real frente ao dólar, do que um aumento real para nós que sentimos no bolso. Né? Mas não é um aumento substantivo. Então, a nossa alimentação realmente tem reduzido substancialmente. E é isso que salva a alimentação do brasileiro. Né? Então, a conclusão é que não são os alimentos que estão altos. Vamos parar de falar disso. O alimento no Brasil é muito barato. Né? O salário que são muito baixo. Eu queria passar um outro tema para contextualizar isso aqui. A FAO também traz custo da alimentação saudável, que é a alimentação que tem pelo menos 400 gramas de frutas, verduras e legumes, carnes, etc. Né? Então, em termos de custo da alimentação saudável, nós também estamos numa posição ruim. Embora o custo seja menor que a média mundial, ele é expressivamente alto e está crescendo. Vejam a primeira, segunda, terceira. A quarta coluna, ali entra Brasil, o custo per capita $3 e quase 10 centavos, né? E está crescendo. Vocês podem ver que esse valor está aumentando ano a ano. O custo da nossa alimentação saudável está aumentando devido ao aumento dos custos dos produtos frescos. Né? E vejo que hoje nós já temos 19% da população que não pode pagar uma dieta saudável. Tem que comer a dieta mínima
que é uma dieta carregada em produtos ultraprocessados, que leva ao tema da obesidade. Está intimamente relacionado. Eu vou deixar essas informações depois para vocês, porque acho que vale a pena uma reflexão mais detalhada. Esse é o impacto aí sobre a obesidade, no aumento contínuo do excesso de peso. 2 de cada 3 brasileiros hoje têm aumento de peso. Eu fiquei muito contente de ver o nosso Kianka voltando a integrar 1/3 da normalidade, e mais quase 27% são obesos já hoje. O que traz problema de saúde, transporte público, nossa coisa. Queria me deter um pouco agora aqui nessa conversa com vocês. Zavala, quanto tempo? Graças, ok. Vamos. Por que é complicado mais hoje, mais difícil acabar com a fome? Primeiro, nós temos uma sociedade dividida. Em 2002, quando o Lula lançou o tema da fome como mote de campanha, foi o que levou à vitória nas eleições. Em janeiro de 2003, quando ele recria o Conselho, ele cria uma associação chamada Associação Fome Zero, reunindo os empresários. E eu me lembro do primeiro relato do Tonei Trevisan, que era o presidente da associação, disse: hoje estiveram presentes na reunião 2/3 do PIB. Esse era o apoio massivo empresarial. Hoje não há empresários apoiando a luta contra a fome no Brasil. Se há, tem o que eu chamo de filantropia, disfarçada. Tampouco o setor dos trabalhadores. O Marinho, hoje ministro do Trabalho, era o presidente do Conselho, na época. E era o presidente da CUT. Para ter uma ideia da força dos trabalhadores. Todos os sindicatos faziam campanha de coleta e distribuição de alimentos. Todos, sem exceção. Não temos isso hoje. Além disso, nós não temos governos municipais engajados na luta contra a fome. São raríssimos os casos. Nós temos no Instituto Fome Zero um trabalho com os governos municipais de capacitação e treinamento. São raríssimos os governos. Nós temos razões, podemos conversar depois sobre isso. Segundo, nós estamos tratando de uma miséria que é urbana. Em 2003, 2002, a miséria era rural. Estava nas pequenas cidades de menos de 50 mil habitantes do Nordeste. Em 6 meses, nós conseguimos chegar a todas elas com o programa Cartão Fome Zero, que dava R$50, que era a maior nota na época, às famílias mais pobres, com um comitê gestor local que fazia triagem de quem era realmente pobre e de quem não era pobre. Não tinha cadastro único. Também, hoje isso é infinitamente mais complicado. A miséria rural era isolada. A miséria urbana está conectada a tráfico, está conectada à violência, está conectada a uma série de outras questões. E tem o que nós chamamos de vazamento. A transferência de renda para uma família urbana tem vazamento do transporte, tem vazamento do gás, tem vazamento, ou seja, não vai tudo para a alimentação. O cartão Fome Zero ia 92% para a alimentação, segundo as pesquisas estabelecidas. Então, o impacto na redução da fome foi muito rápido. Terceiro, nós temos um maior número de pessoas de famílias com uma pessoa, o que dilui muito o impacto. Mas idosos, pessoas também que não são casados, não querem casar, enfim, família de uma pessoa só. E moradores de rua. Uma grande faixa da população miserável hoje são moradores de rua.
o que aumenta muito a complexidade do trânsito. Quarto, a fome generalizada no país. E vamos depois mostrar no final um mapa mostrando isso. Antes ela estava concentrada muito na região Nordeste e agora está muito na região Norte do país, o que traz um agravante muito forte. Nós vamos depois conversar sobre a reunião da UTCA, que estamos colaborando aí sobre isso. Quinto, a questão da insegurança alimentar leve, da mudança de hábitos, né, na pandemia, que é difícil de reverter. Quem passa a comer salsicha não reverte isso com facilidade. E sexto, a última, as políticas sociais de combate à fome são o que eu chamo de atores coadjuvantes. Tem pouco impacto, né? Eu vou mostrar, não, eu tirei por conta da... Mas, enfim, tem um estudo do IPEA mostrando que o impacto hoje do Bolsa Família na miséria é de menos de 2%. Tá? Só para vocês terem uma ideia da... Claro que para quem recebe é 100%. Mas no conjunto do agregado, o impacto da redução da miséria é muito pequeno. Eu fiz aqui um gráfico um pouco para reduzir, né? Então, as principais causas da fome no Brasil e América Latina é o desemprego, informalidade, baixo crescimento econômico, falta de renda, né? Temos um modelo agroexportador que complica ainda mais a questão, né? Porque não gera um crescimento rápido, né? E um nível de concentração de renda inaceitável. Queria mostrar para vocês dois gráficos aqui que resumem um pouco o nosso problema. Isso, por região, os dados da pesquisa Vigisan. Como é que a fome foi se espraiando desde 2004, né? Que é a primeira pesquisa que estava concentrada em Norte e Nordeste, e vai se espraiando, cobrindo todo o Brasil, tá? Vermelho. E, finalmente, esse gráfico, que não sei se é conhecido de vocês, esse é o desenho do José de Castro, em 1946, no livro Geografia da Fome, segunda edição. Tá? Um mapa que ele apresenta. Vale a pena olhar de novo, né? Pioramos, né? Há uma regressão visível, colorida, né? Da situação descrita por José de Castro em 46. Né? Aqui é o nosso conhecido mapa da fome, da FAO, e eu queria destacar um ponto importante. É o item mais conhecido das Nações Unidas no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no mapa da fome, da FAO, ou das Nações Unidas. Né? A importância desses simbólicos que a gente cria, como fica. E hoje, infelizmente, o Brasil de volta ao mapa da fome, junto com África e parte da Ásia, principalmente Índia, né? E América Latina. Eu vou parar por aqui, porque acho que cheguei no ponto, aqui as referências do que eu utilizei, né? E vou deixar à disposição de vocês. E se quiserem visitar o nosso site, estão disponíveis essas informações todas lá. Obrigado pela atenção. Obrigado, senhor. Fico à disposição.